Olá, querido ouvinte desse podcast do conteúdo Jovem Pan, é o nosso coração peludo. Prontos para mais uma semana? Porque esse podcast é desses, viu? Que você vai ouvir hoje, você vai ficar pensando amanhã, você vai querer retomar, porque é uma coisa que realmente sempre faz a gente pensar e às vezes fala ao nosso coração de verdade. Porque ela tá aqui com a gente, né? Ela que é essa pessoa que simplesmente fascina os nossos pensamentos. Vocês sabem, no final tem a fala da Psi Pamela, a psicóloga Pamela Magalhães, e a gente sempre, né, se autoavalia, sempre pensa na nossa vida. Então vai ter sim esse momento especial aqui no nosso coração peludo. Tudo bom, Pamela? Ô, minha querida, tudo bem? Beijo para todo mundo aí que está nos escutando, que está nos acompanhando aqui nessa live. Maravilha! Vamos falar de mais um tema muito importante para todo mundo. Olha, o tema de hoje é: será que eu estou forçando relações? Então, calma, porque antes da gente mergulhar no tema, eu vou lembrar vocês que estamos nessa quarta temporada de Coração Peludo. Se você chegou agora, olha, você está na melhor posição, porque você simplesmente tem uma maratona maravilhosa para fazer aí, com muitos outros episódios. E você, claro, deve se inscrever na nossa playlist, porque a gente pretende ter muitos outros pela frente. Então vai lá no seu player preferido, eu não sei se é Deezer, se é Spotify, eu não sei se você já baixou a Panflix, se não baixou, baixa agora, e se inscreve para receber todos os nossos podcasts atualizados semanalmente. Agora, se você tá aqui ouvindo esse podcast, daqui a pouco vai ouvir perguntas de ouvintes, como será que participa? Aí é no YouTube, nas nossas gravações. Todas as terças-feiras, às 5 da tarde, a gente espera vocês em youtube.com.br/dicas de vida. É como a gente grava esse podcast com a participação de quem pode participar durante o processo da live. Então, você posta lá sua pergunta no YouTube e a gente consegue trazer aqui para tentar satisfazer a sua curiosidade. Então, se você está na nossa live já assistindo aqui a nossa carinha, participe com perguntas, nos ajude a construir aqui o conteúdo do nosso coração peludo. E tem aquele momentinho que a gente sempre pede, né, para marcar a gente no Instagram, Pamela. Muita gente ouvindo, gostando, conhecendo agora. Estamos no Instagram, eu sou @paulinha_carvalho_jp, Pamela @psipamela, né, Pam? É É só isso marcar a aí. gente. Inclusive, se você é fã do Instagram, a Pamela faz uma live toda segunda-feira lá. Então, se você morrer de saudades, ainda tem esse outro dia para tirar as dúvidas. E o pessoal que dá os temas, né, Pamela? É isso aí. Todo domingo eu posto, né, no meu Instagram, @psipamela, falo para as pessoas me dizerem qual é o desejo, né, qual é o tema que nesse momento é o que está mais perturbando a emoção. E os mais curtidos são eleitos lá, os dois mais curtidos são falados ao vivo na live que eu chamo carinhosamente de live terapia, às segundas-feiras, às 19h30. Então vamos lá, vamos mergulhar de vez no nosso tema. Será que eu estou forçando relações? Importante a gente já dizer que a gente não está falando aqui só de relacionamento a dois, né, Pamela? A gente pode forçar diversos tipos de relacionamentos e de relações que a gente tem. Na verdade, falo que relacionamento não pode ser forçado, não pode ser uma corrida. Relacionamento é um encontro em que há um interesse mútuo em algo que seja construtivo e agregador para ambas as partes. E acho que em alguns momentos a gente força algumas relações por estarmos muito presos no nosso desejo único, né? Fechados ali na nossa vontade, naquilo que a gente entende que tenha que ser, muito fiéis e fechadinhos ali no nosso desejo inerente, manifesto, e há uma dificuldade muito grande de consultar a outra parte, de computar o outro lado, de considerar que tem alguém ali também que talvez não esteja disposto, que talvez não consiga, que talvez não possa, e essas forçações são sempre importantes da gente perceber e se dar conta. E tem uma linha tênue aí que a gente vai explorar mais pra frente aqui, né? Porque uma coisa é você tentar, é você insistir, né? É você, enfim, ter esse desejo de fazer acontecer. E a outra coisa é você entrar aí nesse campo da forçação de barra. A gente fala muito de amizade, né? Tinha até uma gíria, ai, tá forçando a amizade esse aí, né? Tinha até uma coisa que falava assim, né? Nossa, esse tá forçando a amizade.
E aí, até na amizade, é uma coisa muito fácil, né, de entender. Tem aquelas pessoas, por exemplo, isso é bem superficial, mas é bem clássico, tipo, nem te conhece, já começa, pã, então, pã, tudo. Tipo, gente, pã, a pessoa acabou de me conhecer, tá forçando a amizade, né? Tá forçando Você a sabe amizade. que, claro que não é o tema exato, mas querendo ou não, a gente acaba passando por isso. Não sei se você sabe, Paulinha, mas existe um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade histriônica, e que no meio, né, principalmente no meio que você trabalha, né, no meio que eu também atuo bastante, que é esse meio das celebridades, né, o meio das subcelebridades, enfim, de pessoas que vão ali tentando sempre pegar um holofotezinho, né. E aí você vê cheio dessa personalidade histriônica, que é aquela que acabou de conhecer alguém, de repente, ali, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui, vai. Nunca viu o Silvio Santos na vida, e aí tá ali passando e fala, né, Silvio, querido, meu amigo, que saudade! Nossa, a pessoa fica meio sem graça, né? Sem saber, caramba, como assim? Mas porque pega alguma, não sei, alguma brechazinha ali, sei lá, no momento que você tomou um suco lá na minha lanchonete, ou então você esbarrou em mim, né? Você bateu o carro em 1999, né? No meu carro, lembra, tal, e aí hipervaloriza uma determinada situação, porque é interessante para essa pessoa, né? O histriônico é sempre aquele que quer aparecer e que quer mostrar que é super amigo, que é super íntimo e força uma amizade, né? Literalmente. E isso é bem abusivo, né? Acho que é muito importante. As pessoas que forçam a amizade, Invade, forçam né? alguma situação, é muito invasivo. Invade. Até é legal a gente dar mais exemplos para o pessoal conseguir, às vezes, localizar o que seria isso. Eu dei um básico aqui de amizade, você trouxe essa personalidade histriônica, que eu acho que eu não sei. Quem sabe você Já não viu, né? conhece alguém assim, né? Ou às vezes até só uma situaçãozinha parecida com essa que a Pamela contou. Mas nos relacionamentos a dois, Pamela, o que seria forçar mesmo uma relação, assim? Porque quando a gente pensa em relacionamento a dois, bom, tem duas partes, né? Tem que dois estar participando. Então, se um tá forçando, o outro tá, tipo o quê? Oprimido, tá participando contra a parede? Como que é isso? Eu acho que um dos exercícios mais importantes que nós, como seres humanos, precisamos fazer é enxergar além do nosso próprio umbigo, né? Vou falar bem assim, que acho que você que tem os seus filhos, imagino que você exercite bastante isso para a criança, né? Me lembra aquela cena de uma pacientinha, uma vez eu atendendo a família e a menininha com 3, 4 anos, eu tenho umas balinhas, né, que eu deixo assim. Obviamente, natural, um monte de balinha colorida. Ela entrou, pegou assim, todas as balinhas na mão e, né, pegou e sentou no cantinho. Aí a mãe foi lá e falou assim, fulana, olha, você gosta de balinha? Todo mundo aqui gosta também. Vamos dar uma balinha para todo mundo, né? Que eu acho que é essa percepção do todo. É a gente entender que o mundo não gira em torno da gente, mas tem muita gente aí no mundo que a gente tem que considerar, né? Não no nosso próprio umbigo. Então, penso que a forçação de barra, ela diz respeito a personalidades com uma dificuldade muito grande de computar o seu próprio sentimento mensurado com o sentimento do outro, né? O que será que o meu desejo me diz? E será que a outra parte dá indícios indicativos que existe uma reciprocidade, que isso faça sentido? Porque senão fica exclusivamente no seu próprio interesse. Então, eu quero que essa pessoa me considere, eu quero que essa pessoa me dê um lugar, eu quero que essa pessoa me veja tão especial quanto eu a vejo, mas eu não estou considerando o universo dela, né? Eu não estou considerando os movimentos que ela faz e eu também não estou respeitando o espaço que ela me dá. Então a palavra que você disse ela é bem cabível nesse momento, porque as pessoas invasivas são as pessoas que não se percebem. Quando a gente fala sobre limite, às vezes eu acho que as pessoas elas fazem um recorte só nesse exercício, né? Mas a pessoa que não consegue, a pessoa invasiva, a pessoa que não consegue respeitar limites, normalmente ela não percebe os seus próprios limites, ela não entende o seu tamanho, ela não entende quais são os seus desejos, quais são as viabilidades disso, quais são as fronteiras que ela tenha, porque só quando ela faz esse exercício que ela consegue também considerar a outra parte. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma noção, um discernimento maior de limite, quando eu entendo melhor os meus sentimentos e percebo também do outro lado os indicativos, os sinais, eu me posiciono de um jeito mais saudável. Então,
Então, claro, posso levar os meus foras, mas normalmente quando eu tenho mais discernimento e ponderação de limite, eu consigo me posicionar na vida de uma maneira mais construtiva. Melhor pra mim, eu me poupo mais, eu me preservo mais e, obviamente, Tô preservo também os pensando demais. agora na história de uma amiga que foi uma coisa curiosa de observar, porque eu tô identificando muito ela aqui nessa história. Ela simplesmente gostava de um menino e aí ela se colocava como se ela fosse parte da vida desse menino, assim, tipo, muito. Falava muito dele, era amiga do irmão, e aí conhecia a mãe, e aí tava sempre sabendo onde eles estavam, a turma, sabe? Frequentava a turma, aparecia nos lugares e tal. E aí, antes de eu conhecer o menino e de eu ver a dinâmica, eu falava, nossa, é a namorada dele, né? Tipo, tá um passo assim de, tipo, sei lá, oficializar, porque, gente, amiga da mãe, né? Conhece o irmão e, tipo, super fala do cara sempre, sabe onde o cara tá o tempo inteiro, onde ele vai estar amanhã, que tipo de coisa. Sabe assim, é um assunto na vida dela, tipo, vai, isso daí daqui a pouco, entendeu? É um namoro, é que, sei lá, tá passo de ser um namoro. E depois, quando eu fui ver, não parecia que ia acontecer isso, sabe assim? Você falava, gente, mas será que ela tá vivendo num mundo? Ela construiu esse mundão, né, que ela tá vivendo essa relação, não sei o quê, e às vezes eu olho, tipo, sei se o menino tá numa de construir essa relação, me parece que não, assim, tipo, que isso não vai pra frente, muito pelo contrário, às vezes me parece que ele tá num movimento, assim, de afastamento, enfim, de tentar colocar ali, né, uma barreira, mas também sem conseguir muito, né, porque ela era muito efusiva, assim, e até eu achava corajoso, por um lado, falava, gente, olha que corajosa, ela botou na cabeça que isso aí e tá lá, bota a cara pra bater mesmo, sabe? Diz que ama, tá sempre do lado, quer ser a parceira, mas, gente, o menino não quer, parece. E aí, com o tempo, assim, que eu também fui ficando muito amiga dessa pessoa, aí eu comecei a falar, tipo, gente, amiga, acho o máximo, acho você demais, mas assim, será? Mas assim, acho que nem vale a pena, pensa. Você tá assim, né? Tipo, sei lá, e não me parece que vem de volta pra você. Você não sente isso? Você não para pensar nisso às vezes? Tipo, não é ruim pra você? Às vezes você não se sente mal. E no fim, sim, né? Porque Tem dois claramente não pontos, era recíproco e não era na mesma intensidade. dois pontos super importantes. Pegando a tua história como ilustração, que acho que ela é bem legal e ela é bem comum, né? Quando nós estamos imersos nos nossos desejos, como já diz essa ideia, né, imersos no nosso desejo, a gente só vê o nosso desejo, né? Então imagine, você está mergulhado no seu desejo, você só vê o seu desejo, a sua vontade, as suas possibilidades. A gente pode inclusive distorcer muito a nossa percepção, porque a gente quer muito que algo aconteça, né? Então a gente fica com o nosso radar completamente favorável àquilo que nós queremos. Isso acontece em tudo, né? Quando a gente está com muito medo que alguma coisa aconteça, nosso pensamento atrai tanto aquilo que a gente evita, né? A gente não quer que aconteça, mas acaba acontecendo tanto que a gente chama que aquilo venha. E a mesma coisa quando você está muito envolvido no seu desejo, quando você está ali pensando naquilo e querendo aquilo, a chance de você distorcer, a chance de você acabar deformando os indicativos e os indícios é imensa, tá? Um outro ponto muito importante é que as pessoas que têm esse mecanismo de forçação, que são as pessoas que têm uma dificuldade de separar o desejo daquilo que acontece, das viabilidades, dos limites de si mesmo, do limite do outro, elas também caem num lugar muitas vezes na vida. E quanto mais o tempo vai passando e elas não percebem isso, não trabalham isso num processo de psicoterapia, por exemplo, elas vão sempre ter um discurso muito comum, você que está escutando possivelmente já, ou é você esta pessoa, ou você conhece alguém, né, que já disse isso, que é mais ou menos assim, poxa vida, todo mundo que eu gosto acaba me magoando. Todo mundo que eu gosto acaba não valorizando o que eu faço. Eu sempre me sinto rejeitada. Só porque eu sou muito intensa, só porque eu sou muito intenso. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas misturam o conceito de intensidade e o conceito de ser uma pessoa desmedida, de ser uma pessoa invasiva. Tá? Então, Pamela, por exemplo, eu sou uma pessoa super intensa, eu sou muito intensa. Sou intensa nas minhas amizades, eu sou intensa no meu trabalho, eu sou intensa no meu relacionamento, eu sou intensa com os meus afetos, eu sou intensa. Mas ser intensa não quer dizer ser invasivo.
Porque ainda que seja intensa, eu preciso ter noção dos meus contornos e dos contornos daquela pessoa que eu vou interagir. E eu vou ser intenso com quem é intenso comigo, com quem faz um par comigo nessa proposta. E não com alguém que de repente está incomodado e vai se afastando de mim justamente porque eu vou transcendendo as fronteiras. E por isso que eu falo que a gente tem que estar muito ligado nos movimentos do outro. Porque às vezes quando uma pessoa se afasta de você, não é porque ela não gosta, não te quer, porque você é isso, mas porque ela está se sentindo sufocada. A pessoa que força a relação, seja qual relação for, ela normalmente cairá sempre nesse lugar da rejeição. Ela cairá sempre nesse lugar de se sentir de escanteio, de se sentir mal, de falar caramba, qual é o meu problema e tal. Por quê? Porque ela peca pelo excesso e não considera o todo até onde dá para ela ir. Já tem pergunta aqui, eu achei interessante a gente trazer agora, porque tem um pouco a ver com essa questão de perceber se está sendo ou não está, né, invasivo, se está forçando ou não está. A Yasmin Vargas Hofmeister escreveu o seguinte, ó, ser uma pessoa simpática versus forçar uma relação com alguém. Como não confundir e identificar o que realmente está acontecendo? Então, vamos lá. Acho que cai bem, tem razão, acho que bem eu estava falando. O que é, primeiro vamos entender o que é uma pessoa simpática, né? Uma pessoa simpática é uma pessoa agradável, uma pessoa que ela faz questão de respeitar o outro, é uma pessoa normalmente que dá espaço para outra parte, é uma pessoa que você se sente confortável, que você se sente à vontade na interação com ela, né? É uma pessoa gostosa de você encontrar, de você ter por perto. É uma pessoa que te escuta, né? Uma pessoa que espera a vez dela de falar, uma pessoa simpática, uma pessoa receptiva, pessoa carismática, gostosa, legal. Agora, o forçar a relação, aí já são outros 500. É uma coisa completamente diferente. Eu ser simpática não quer dizer que eu seja invasivo ou invasiva, tá? Então, por exemplo, eu sou simpática com uma pessoa, né? Vamos pensar no universo das redes sociais, né? Que eu acho que é um universo tão comum, acho que é legal dar um exemplo de lá. Vamos supor que eu esteja interessado numa pessoa, tá? Interessado na pessoa. Eu, Pamela, acho justíssimo que quando a gente se interessa por alguém, que a gente dê alguns indícios, alguns indicativos. Acho legal até pra pessoa perceber, porque às vezes a pessoa é mais tímida, às vezes a pessoa nem imagina, né? Então, não é muito fácil fazer essas paqueras, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo tão virtual. Mas é importante perceber a importância, é importante perceber a importância, é ótimo, mas é importante fazer os seus movimentos, mas também respeitar os limites. Então vamos pensar que eu estou interessada em alguém e a pessoa postou lá um stories, eu mando, né, um direct daquele stories dizendo um comentário do tipo, nossa, que legal esse lugar que você foi, eu já fui uma vez em, sei lá, há 3 anos atrás, tal. Então eu tô sendo simpática, eu tô puxando o papo e tô jogando a bola pro outro, né. Quando o outro não me responde, ele é monossilábico, qualquer coisa do tipo, esse é um ponto a ser considerado. Se eu desconsidero isso e continuo comentando em todos os stories, mandando um monte de coisa e o outro não me responde ou é monossilábico, eu não estou considerando o que o outro consegue investir nesse momento na interação comigo. Eu tô e não só negando. consegue investir, né, Pamela? Às vezes a não resposta é dizer alguma coisa. É claro. Tipo, lamento, não quero falar com você, sei lá. Sim. Não quero trocar ideia. Não tô nessa de trocar essa ideia, sei lá. Isso. Silêncio diz algo, né? Mas eu vejo que muitas pessoas, né, é que eu tenho alguns exemplos aqui tão bons para dar, mas não me sinto confortável, eu acho que eu posso expor a alguma pessoa, né, mas enfim, a gente que trabalha com isso, quantas vezes a gente recebe, vou tentar falar de um jeito, né, quantas vezes a gente recebe alguma coisa, né, vou mandar para você um livro, vou te mandar alguma coisa tal, e tudo bem, a pessoa quer me mandar, me manda, né, é um prazer. Só que assim, a pessoa fica forçando o movimento. Mas e aí, você gostou? Você não vai postar? Você não vai falar? E papapá? Então isso já é uma forçação de um movimento, né? Então, o que é o forçar? O forçar é quando eu faço, né? Eu tenho ali a minha iniciativa, mas eu não estou respeitando e não estou considerando o movimento da outra parte. Eu costumo dizer que a proporcionalidade dos investimentos, seja a relação que for, amizade, relação amorosa, família, relação profissional, nós precisamos respeitar isso. Eu acho que isso, primeiro, nos preserva na integridade
Eu acho que isso preserva a nossa autoestima. Eu acho que isso também preserva as escolhas do que a gente quer interagir. E isso também nos poupa de relacionamentos furados. Porque você sabe que tem uma coisa que a gente, porque, obviamente, né, meu povo que está aqui nos escutando, a gente conversa sobre o tema, levantamos aí alguns subtemas que a gente vai falar, e teve um que eu esqueci, que eu lembrei agora, e que eu acho muito interessante. Quando eu sou uma pessoa que forço muito, eu posso tanto dar com a cara na porta o tempo inteiro, como eu posso, de repente, convencer o outro. Só que é um convencimento forçado. Eu convenço o outro, tá? Então vamos pensar, eu insisto numa pessoa, insisto, porque eu quero ficar com essa pessoa, eu quero, fico, canso pra caramba, não vejo os indicativos que a pessoa não quer, não tá afim, até que chega uma hora que a pessoa tá saturada, sei lá, e ela vai lá também e acaba cedendo. Então é um ceder que não foi espontâneo, entende? Não tô ouvindo. Eu fechando meu microfone para não atrapalhar, sempre acaba atrapalhando a gravação do podcast. Assim, você conquista, mas assim, nem é gostoso, porque foi tão cansativo, né, que de espontâneo não vem nada. E muitas vezes não é real, e muitas vezes assim, a pessoa acabou cedendo pra ficar aquela noite pronto, mas nunca sentiu algo de fato, sabe? Tudo bem, pode ser que fique, nossa, entenda que é o amor da vida, mas assim, o que a gente percebe é que na maior parte das vezes não é isso que acontece, tá? A pessoa, ela cede, às vezes porque ela não consegue mais dar limite, porque ela não consegue mais se posicionar, e ela se sente agredida e acaba agredindo, né? E aí ela acaba sendo hostil, acaba lidando de uma forma com a outra parte que não é legal. E tem muita gente hoje que força a barra, tá? Eu com muita frequência recebo dos meus clientes me mostrando, caramba, olha, milhões de mensagens, querendo arrancar forceps, né, um interesse. Querendo, assim, arrancar de qualquer forma, cavar de qualquer modo mais uma saída, sabe? Ou um namoro de uma ficada que tá ali enroscada e tal. Então, acho que isso também abre chaves aí, se você quiser falar em algum momento, da carência, né? Da carência que a gente tá, no momento vulnerável e fragilidade de todo mundo. Não vou mais mutar meu microfone. Vocês vão escutar cachorro e tudo mais, senão eu não consigo voltar aqui. Pã, e essa questão da autoestima, isso que você estava querendo dizer, né? Aí, trazendo essa... Você falou muito da autopercepção, da gente se perceber, sair um pouco desses nossos desejos também, entender o que é o nosso desejo, o que é que está acontecendo. E aí essa forçação de barra que é complicado, né? No fim, é o que eu estava dizendo dessa pessoa, minha amiga, que eu vi, acompanhei, né? No fim, isso mexe muito com a autoestima. Porque, aparentemente, você tá, né, nessa batalha, nesse convencimento, você tá dona de si, você tá poderosa, você tá escolhendo seu destino, você tá, né, achando que você tá mandando bem. Mas como você não tá dando ouvido ao outro, como você não tá vivendo real a troca, tem uma hora que fere muito, né? Que quando você vê, a sua autoestima tá meio destruída, porque é cansativo demais, né? Você sabe que, para quem está assistindo, acho que é importante definir rapidamente a autoestima, né? A autoestima é o quanto eu me estimo, né? Autoestima, o quanto eu me estimo, quais escolhas que faço para mim, quantos carinhos que eu me dou. Quando eu estimo alguém, estimo Paulinha, né? Estimo a Paulinha. Então, se eu estimo a Paulinha, eu faço movimentos para ela, por ela. Eu a considero, eu gosto dela e sempre farei movimentos para que ela sinta isso. Quando eu me estimo, eu cuido de mim. E cuidar de mim não é só levantar por uma roupa linda, fazer exercício, passar um batom. Cuidar de si é fazer escolhas de hábitos e de companhias que sejam salutares, que sejam saudáveis para nós, tá? Então, isso é uma autoestima equilibrada. Quando a minha autoestima ela é toda esburacada, quando a minha autoestima ela tá toda desestruturada e desorganizada, comumente o que acontece? Eu acabo me posicionando em situações assim. Eu acabo insistindo em pessoas que não estão dispostas a ter uma vida comigo. Eu acabo forçando relações porque como eu não tenho essa percepção sobre mim nítida, né, como tá tudo nublado e tá tudo atrapalhado, intoxicado, normalmente eu insisto em barcas furadas. Então é muito comum uma pessoa de baixa autoestima, ela tá se humilhando numa interação sem perceber, sabe?
Então é naquela conversa de WhatsApp que você vai ler o histórico, você tem vontade de morrer. Você lê uma histórico de uma conversa, uma amiga querida que tem uma baixa autoestima, que está se humilhando com uma pessoa, e você não se conforma. Mas quando você vai entender a dinâmica dessa amiga, por exemplo, você vai compreendendo que ela, por ter uma baixa autoestima, ela não reconhece os próprios contornos, ela não tem limites de aceitação, a aceitação dela está toda esgarçada, a tolerância está esgarçada, ela não tem noção do merecimento, não tem ideia sobre a sua autovalorização, o seu valor. Então, para ela fica ali, né? Cada vez mais mendigando afeto, cada vez mais aceitando o inaceitável. Não é difícil você encontrar alguém, às vezes a gente mesmo, se humilhando ali, né? Pedindo pelo amor de Deus pra pessoa te ver, pra pessoa ir lá. Ah, não, eu faço o que você quiser, pelo amor de Deus, fala comigo, não desliga, não me bloqueia. Ah, o que você quer? Me perdoa. Mesmo tendo a razão, tá? Mesmo não tendo feito nada. Não, pelo amor de Deus. Isso é muito do quanto a gente vai perdendo essa noção sobre si, né, a própria dignidade, e aí a gente começa a se humilhar e a gente começa a forçar uma situação que não precisava ser, né? Eu na verdade, pra mim, eu acho que toda relação forçada, ela não tem uma longa vida, e se tiver, não costuma ser uma relação saudável. E outra coisa, também, quando você sai disso, porque, enfim, não deu certo, desandou, enfim, acabou essa relação que você estava se esforçando tanto para estabelecer, que você estava nessa briga, aí é muito difícil entrar num relacionamento saudável, né? Porque aí você não entende direito. Por exemplo, a pessoa te liga, você fala, nossa, que estranho. Assim, eu tô nessa história da minha amiga mental aqui, tá? Porque sim, realmente sim. Depois teve uma pessoa que se interessou muito por ela, e cada movimento que essa pessoa fazia, ela tinha uma desconfiança completa, assim. Ela falava, não, mas tá estranho. Me convidou pra jantar, eu falava, ué, mas isso que é o normal. Mas como assim? Mas e aí? Eu falei, e aí nada, se bota linda e vai, amiga. É isso, é assim que são as coisas. Não é você aparece no jantar da família da pessoa que ela nem sabe que você ia. É a pessoa te convida, maravilhosa, escolhe o melhor dia pra você, pra ela, e vocês vão. É assim, normal, né? Só que eu me lembro que ela tinha muita dificuldade nisso, assim. Tudo que era o normal da relação, sabe? Mandar uma mensagem pra avisar que já chegou em casa, né? Porque saiu com os amigos, ou convidar pra jantar, ou um dia querer apresentar pros pais. Tudo ela via como assim, não, agora isso é uma cilada. Não é possível. Você sabe que eu tenho uma cliente muito querida, que eu atendo há muito tempo, e de fato ela teve relacionamentos assim dignos de livro, assim, um caso mais atrapalhado que o outro, e se relacionou com homens aí que parece que escolheu a dedo, pessoas muito conturbadas, homens ali, né, ou era narcisista, o outro tinha uma dificuldade imensa, um medo de relacionamento, super destrutivo, enfim. Aí tem um histórico conturbado. E a gente vem trabalhando muito, né, esse espaço que ela dá, porque eu acho que as relações amorosas que fazem parte da nossa vida dizem muito sobre nós, né? Dizem muito sobre o nosso merecimento, dizem muito sobre o que a gente aguenta, fazem pares ali, não à toa existe o par, né? Então tem aí um encaixe, alguma coisa que encaixa. Então, por isso que eu brinco, eu falo assim, quando a relação desestruturada, ela se encaixa em você, não adianta só você tirar a relação desestruturada, que uma outra desestruturada vai encaixar de novo. Você precisa mudar a si, você precisa mexer um pouco no teu mecanismo, para que você não se encaixe mais nessas relações disfuncionais desestruturadas. Então, vamos trabalhar em você, vamos melhorar essa autoestima, vamos melhorar essas crenças internalizadas e tudo mais. Mas, enfim, e a gente vem trabalhando muito, ela também, fora terapia, vem se esforçando absurdo, e vai em palestra, e vai em curso, faz um monte de coisa, eu admiro muito, eu acho que é esse o trabalho, né? A gente tem que exercitar o emocional, desenvolver os recursos necessários. E aí ela começou há pouco tempo não, já faz aqui, eu acho tão louco, o tempo passou de um jeito tão doido, né, nessa quarentena. E aí, acho que faz uns 9 meses, mais ou menos, que ela tá com um cara tão legal, uma pessoa bacana, que respeita, que valoriza, que considera, que pondera, que tá ali parceiro, cúmplice, que faz um monte de movimento e tudo top, e tudo tá tudo bem. Acontece alguma coisa que ela já acha que, nossa, vai gritar, vai brigar. Não, o cara é super exigônio, tá tudo certo e tal. Enfim, e aí ela dizia pra mim assim, isso que eu queria contar, que eu achei muito interessante. Do começo, assim, no 4º mês que ela começou a ver que ele era muito bacana, muito legal, ela falava assim, Pamela, tenho certeza que ele é psicopata, certeza.
Psicopata, não tenho Não é dúvida, possível, né? Tem que ter um psicopata, porque, diagnóstico. não, ele é perfeito, alguma coisa. Eu fico pensando aqui, quando que ele vai se revelar? Porque fala pra mim, você não acha que ele é psicopata? Porque ele faz assim, 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 certeza que uma hora vai se revelar. Não é possível ser tão redondinho. Eu olhava pra ela assim e falava, escuta, não é possível ser tão redondinho, não é possível ser tão legal, ou você não acredita que possa merecer uma pessoa tão legal quanto você? Porque você é uma pessoa muito legal. Tudo isso que você me diz que ele faz é o que você sempre fez. Você sempre foi uma pessoa gentil, você sempre foi uma pessoa bacana, sempre se preocupou com os outros, sempre foi parceira, sempre foi sensível, pessoa super que topa tudo. Eu falo que tem umas clientes que eu se não fosse minha cliente, eu queria que fosse minha amiga, né? De tão legal, de pessoa tão bacana. E ela é assim. Então eu dizia assim, não pode existir uma pessoa como você, né? Você não merece, não é possível, e isso vai abrindo, né, uma outra perspectiva. E é isso, eu acho que para quem está escutando, eu acho que essa ponderação é bem interessante. Será que eu forço parcerias e forço relacionamentos que são incompatíveis, porque eu também não consigo perceber o meu merecimento, fico ali batendo em porta trancafiada, fico querendo arrombar janela, né, que eu não tenho a chave, que tá uma janela que já está fechada há muito tempo, e eu fico tentando abrir aquilo de qualquer jeito. Porque às vezes a gente fica insistindo nessas portas de janelas trancafiadas, fechadíssimas ali, com cadeado e tudo, mas a gente não percebe as tantas outras portas e janelas que estão abertas e são passíveis ali do nosso acesso. Porque a gente só consegue olhar para aquilo que não dá para ter. Ó, teve até mensagem aqui do Wellington Pérez, ele diz, me identifico, deu risada aqui, ó, tem um boy na minha vida que me trata super bem e que gosta de mim, e no começo eu ficava, tipo, me perguntando, né, assim, imaginando, só depois dos tapas da Pamela, vi que o nome disso é amor. Aí tem também aqui, ó, o outro lado, que é da Paula Evangelista, ela diz Paula é parceira aqui. Ela tá sempre aqui, a Xará. E quando nós somos os invadidos? Penso que a comunicação com respeito é essencial para que o outro tenha a oportunidade de saber que está sendo inconveniente. Muito bom. Bom, primeiro do Wellington, eu adorei, querido. Que bom que você está entendendo que é amor, né? Que amor é assim, gostoso, é leve, flui. E que isso não tem nada de anormal, impossível, mas que é possível. E principalmente aparece, chega na gente quando nós damos espaço, né? Quando a gente deixa ali terreno hábil para que isso fertilize. Que bom que esse boy fique na tua vida, né? E que vocês sejam muito felizes juntos no tempo que tiver que ser. E sobre a Paula, com certeza, Paula, muitas vezes nós somos o que forçamos ou alguém está forçando ali a amizade ou a relação conosco e nós precisamos nos posicionar. Eu gosto muito de uma fala direta e franca que possa mostrar para o outro o quanto nós não estamos gostando daquilo ou como aquilo está, de repente, saindo do que nós entendemos que seja o aceitável. Então, do mesmo modo que uma pessoa pode forçar e ser mais direta com você, você também pode ser direta com a pessoa, né? Olha, não te dei essa liberdade. Olha, outro dia foi uma situação interessante, fiz aniversário há pouco tempo e umas colegas da vida, né? Sei lá, de faculdade e tal, escreveram algumas coisas pra mim muito legais, mas falaram outras e me cobraram, coisa que a gente cobra de melhor amiga, assim, né? De amiga muito íntima. E aí eu fiquei, no primeiro momento, fiquei sem jeito, falei assim, nossa, né? Tanta consideração e tanto movimento, e eu não sinto dessa maneira. Eu fiquei meio culpada por não sentir daquela maneira, né? Mas em seguida eu pensei, bom, mas espera um pouco, eu vou me sentir culpada ou tá existindo uma forçaçãozinha ali da amizade? E aí eu me posicionei. Eu falei, poxa, muito legal isso e tal, mas minha vida tá muito atrapalhada, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então tomar cuidado também, porque às vezes a gente se culpa, né? A gente fica se cobrando, ai meu Deus, não posso ser mal educado. Ai, como que eu faço? E não, né? Nos posicionarmos é sempre muito importante, é um jeito da gente se preservar, porque tá cheio de gente que força a barra por aí. Acho que aí a gente chegou nesse ponto do forçar e se esforçar, né? Pra gente tentar estabelecer aqui uma forma de entender
a linha tênue. Aí eu acho que a primeira coisa que eu faria é já entender que são duas pessoas. Se você já entender isso, já é uma certa magia, né, Pamela? Que assim, não é você que vai traçar essa linha sozinho, né? Você precisa entender o outro lado e estabelecer uma troca para você entender se você está se esforçando para, sei lá, recuperar uma relação que talvez não estivesse tão bem, se você está se esforçando para conquistar uma amizade que você acha que vale a pena, de uma pessoa incrível, se você está se esforçando, enfim, ou se você está entrando aí nesse outro campo que é da forçação de barra, que é pesar na vida do outro, que é cobrar por coisas que, enfim, ninguém falou que ia te entregar. Acho que a primeira coisa é perceber que são dois, né, Pamela? É interessante que você vê que são palavras, né, que até se confundem. Forçar e se esforçar. Eu penso que nós nos esforçamos para que algo dê certo quando nós dois temos um interesse comum, então nós nos empenhamos para que algo aconteça. Eu não entendo isso como uma teimosia, uma insistência, mas entendo isso como uma parceria. Nós estamos nos esforçando para que algo aconteça e os dois estão ali, né, partidários, estão juntos nisso. Quando eu forço, é quando eu não estou respeitando a direção da corrente, eu estou nadando contra a maré, e às vezes eu faço isso na minha relação. Eu fico tentando nadar contra a maré, eu não estou entendendo para onde está fluindo, eu estou fazendo ali do jeito que eu quero, porque eu quero, porque é importante para mim, porque eu sinto e tal, e não estou percebendo o lado de lá. Então, mas como eu sei que eu estou forçando? Começa a observar como o outro se posiciona. A gente está falando tanto em relacionamentos que não começaram, que não decolaram, né? Mas a gente pode falar no próprio relacionamento. Às vezes está com uma pessoa, está casada com a pessoa e você está forçando uma relação que não funciona, né? Tá lá, o outro tá acomodado e você tá lá, ó, se esforçando, fazendo o máximo. Essa questão da acomodação, né, Pamela, também. Total. Porque às vezes o que acontece? Às vezes você tá numa relação e que você se acomoda por várias razões. Pela família, pelos bens que estão envolvidos, da casa que você mora. Porque, vamos falar a verdade, separação é difícil, né? Separação é custosa, separação desgasta, não é algo fácil. Não é, é tranquilo. Propõe um recomeço, né? Que não é fácil. Claro, e não só isso, tem uma questão burocrática também que pesa, né? Uma questão burocrática que a gente tem que considerar. Só que eu gosto muito de pesar tudo. Não adianta olhar só para isso que eu tô olhando. Você tem que olhar também o quanto você está se desgastando dentro dessa relação todos os dias. O quanto você está abdicando dos seus sonhos, o quanto você está sozinho muitas vezes ali. E às vezes você está forçando, né? Então, eu atendo às vezes casais que eu vejo uma parte forçando o tempo inteiro para ser visto, percebido, para receber um afeto, um carinho, e a outra parte incomodada, a outra parte tentando inventar um jeito de fugir disso, né? É interessante como as relações elas vão perdendo o sentido quando existe uma dinâmica de forçação de barra e o outro cede às vezes e às vezes não cede, e não tem reciprocidade, não tem proporcionalidade mútua. Então, a lucidez acerca do que nós merecemos, desejamos, queremos e do que é possível numa interação é muito importante. Mas também tem essa questão do medo. Você falou dessa relação a longo prazo, né? De repente, de uma certa acomodação. E a gente falou de toda essa questão de reconstruir a vida, de separação, que realmente é complicado, né? Você começa... Eu já passei por uma separação, então eu sei. Não é alguma coisa que você decide do dia pra noite. Não importa o quanto desgastado tá, não é uma decisão do dia pra noite, né? Você pensa em tudo isso. Até, sei lá, separar copo, talher. São várias coisas que vão realmente passando pela cabeça. Difícil. E tem muita gente que fica também com esse medo de ficar sozinha, né? E que começa a virar quase que um atropelo na vida. Tipo, não posso ficar sozinho, né? Vou lutar aqui até como for, mesmo estando acomodado, mesmo vendo que eu invisto e não vem, porque eu não quero estar só. Isso eu acho que é uma das situações mais ilusórias que o ser humano se coloca. Porque é muito comum você escutar de quem tem coragem de falar e você perceber pelas dinâmicas pessoas que estão juntas porque têm medo de ficarem sozinhas, porque acham que se houver uma separação,
elas terão uma identidade social que elas não se encontrarão nela. Né? Meu Deus, eu sou divorciada, eu sou separado, eu estou solteiro, e agora? Mas essas pessoas, muitas vezes, elas não param para pensar o quanto elas estão sozinhas, o quanto elas são solitárias e o quanto elas estão excluídas e rejeitadas na própria relação. Então, essa reflexão é bem importante e significativa. O quanto você já não está só nesse relacionamento e se diz que tem tanto medo de ficar sozinho. Você sabe que às vezes o nosso medo é uma confissão, né? O nosso medo é uma revelação. O medo que eu tenho é justamente aquilo que vivo, mas não enxergo. Quantas vezes tenho medo de ficar só, mas eu sou só, né? E na verdade eu fico forçando relações, eu fico ali desesperado, preciso ter uma pessoa a qualquer custo, né? Não consigo ficar sozinho. E na verdade, quando você vai ver, essa pessoa sempre está se relacionando com pessoas que são abusivas, pessoas que são interesseiras, aproveitadoras, pessoas que não têm nada a acrescentar, pessoas superficiais, pessoas que vira e mexe provocam o pior que pode nessa outra pessoa, porque justamente ela, por fugir de uma situação que ela precisa encarar, ela sempre acaba se encontrando nesse mesmo lugar. Então, eu acho que é aquela história, né? Quanto mais você fugir de uma circunstância que você precisa encarar para a sua evolução, a vida vai te colocar lá milhares de vezes. Por isso que eu gosto muito de que quando algo se repete na nossa vida, que a gente pare e pondere, epa, deixa eu viver isso, parar de fugir. Né? Porque se isso tá aparecendo de novo na minha vida, é porque eu preciso viver. Eu preciso viver esse medo. Eu preciso enfrentar isso. Aquilo que eu mais temo é o meu maior desafio de vida. E é engraçado essa interpretação do estar só, né? Se a gente parar... Eu já mudei muito a minha interpretação. Por exemplo, eu era uma pessoa que não conseguia comer sozinha, assim. Achava aquilo... Não conseguia, sabe? Falava, ai, gente, imagina, almoçar sozinha, que saco, sabe? Jamais. Hoje em dia, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas só fui entender isso quando eu comecei a comer sozinha, de fato. Tipo, quer saber? Agora eu vou lá, vou comer. Tem que comer rápido, porque eu vou comer sozinha. Aí depois, nem preciso comer rápido, mas quer saber? Vou comer sozinha. E hoje eu não vejo problema nenhum em comer sozinha. Nem num restaurante ilegal ir lá pra comer sozinha. É uma coisa de interpretação mesmo, assim, do que a gente, sei lá, teme. O que é se sentir sozinha? Porque eu acho que é muito mais uma convenção estigmatizada de uma situação. Porque o que é? Você escolhe se comer sozinha num restaurante solidão, incômodo ou não, ou né? se é liberdade. Eu não sei. Se eu sair daqui para tomar um vinho ali, comer um prato que eu gosto em algum lugar, eu penso nisso como uma delícia. Que bom que eu tô podendo ir até lá e tomar o vinho que eu gosto. De repente não deu certo, ninguém pôde ir comigo. Eu não quis que ninguém fosse, porque tem hora que a gente quer ficar com a gente mesmo. Pensar nas nossas ideias, né? De repente ponderar alguma coisa. Eu trabalho muito isso com meus clientes. Eu falo, gente, nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. E durante a vida, nós temos as companhias que são emprestadas. E que a gente saiba escolher muito bem as que a gente quer perto de nós. Mas sabermos viver conosco é um desafio necessário, é um pré-requisito para a vida. Porque é com você que você dá o teu primeiro chorinho ali e o teu último suspiro. Então, saber conviver consigo, ser mais íntimo de si mesmo e gostar desses momentos faz com que você tenha autonomia e não dependa de ninguém. Porque muitas das patologias que existem no mundo justamente se diz desse devaneio de que precisa ter alguém, precisa estar com alguém. Meu Deus, a minha vida é esta pessoa, o meu problema é esta pessoa, né? Eu acho que falta nós nos integrarmos mais conosco, né? Justamente pra gente não cair nessas forçações de barra aí. Então pera, se você tá aí e pensou, tô forçando mesmo a barra. Já passou aqui do tentar, ou tô aqui acomodada, tempos nessa situação, forçando a amizade, forçando a barra no relacionamento. Pode ser que você, né, tenha ouvido aqui, se identificado. Tem algum alarminho, Pamela, que a gente pode ter interno
ou que você possa aconselhar aqui para largar a mão mesmo, falar, olha, é isso. Agora eu percebi. Eu vou realmente seguir meu rumo, eu vou tocar meu bonde, eu vou deixar passar, eu vou, não sei o que é que eu vou ter que fazer, parar de seguir em rede social, né? Eu não sei, mas eu vou conseguir virar essa página. Tava pensando que você estava falando, eu estava viajando, pensando na dança de salão, né? Quando você dança com alguém, que esses passos eles precisam ter uma sintonia, eles precisam ser sincronizados. E eu acho que os investimentos relacionais eles também precisam ter sintonia. E os investimentos de amizade, seja onde for, né? No trabalho, quando você busca uma parceria. Eu acho que a gente precisa sempre estar muito atento. Eu gosto muito, como eu disse, de nós termos essa proatividade da iniciativa, eu acho válida, mas sempre saber até onde ir, quando parar, quando dá para continuar, quando é melhor, opa, deu, né? E que nem sempre o outro vai sinalizar para você. E eu nem acho que o outro tem a obrigação de sinalizar, né? E na vida, alguns vão, outros não vão. Às vezes a sua falta de discernimento pode te prejudicar muito, não só pessoalmente, amorosamente, como profissionalmente também, né? Uma pessoa que não tem esse discernimento, ela se torna invasiva, ela se torna uma pessoa que ela é mal cotada, né, aonde ela trabalha, ela nem sabe muitas vezes, né, e ela acaba muitas vezes perdendo muitos pontos importantes aí para a tua ascensão profissional. Então, a gente exercitar bastante sobre o que se passa aqui dentro, quais são os indicativos, aprender a ler o que o outro mostra é importante. Um dos vilões da nossa forçação é a nossa ansiedade e a nossa impulsividade, além desses que eu já comentei com você, né? Baixa autoestima, a dificuldade da empatia, o desconhecimento sobre si, também a impulsividade e a ansiedade. Por quê? Porque você fica refém desse turbilhão que está dentro de você, e você não enxerga nada além deste incômodo ou dessa potência dentro de si. E aí você tem uma chance muito grande de acabar desconsiderando os limites do outro e até onde você pode ir com o outro. Então, uma dica muito legal que eu te dou é: quer fazer um movimento com alguém? É importante para você? Pulsa no seu coração? Maravilha, faça. Mas saiba aguardar, saiba esperar e saiba entender que o silêncio também é uma resposta. Saiba entender que tem gente que te responde porque é educada, não porque está interessada em você. Então perceba também o conteúdo, não distorça o conteúdo. E se lembre, você não tem que correr atrás de ninguém, tá? A gente sempre deve estar ao lado daquela pessoa que a gente se interessa. Se tem que correr atrás, é porque alguma coisa está errada. Ó, já notaram aí, né? Porque agora chegou aquele momento que se a ficha não caiu, amor, vai ser agora. E se você tem alguém que tá passando por isso, como agora eu percebi que minha amiga passou, agora botei nome numa situação que eu vi uma amiga viver. Quem sabe você não manda esse podcast ou essa fala da Pamela, que a gente sempre recorta para colocar também lá nos nossos Instagrams, para que essa pessoa possa refletir, pensar, quem sabe se identificar e mudar essa dinâmica que, como a gente pode perceber, não traz nada de positivo, né? Acaba minando a nossa autoestima, trazendo um desgaste muito grande, sendo muito difícil depois para mudar o disco, para entrar num relacionamento saudável. Então agora é aquela hora que você fecha o olho assim, ó, se você está na caminhada, eu sei que um monte de gente ouve o podcast caminhando. Só fecha o olho e vai ouvindo Pamela Magalhães sobre o nosso tema de hoje. Será que estou forçando relações? Será? Será que você já se perguntou o que é reciprocidade? O que é alguém que gosta de você com a mesma vontade que pulsa aí dentro? Não consigo pensar em algo mais espontâneo que o interesse que nasce na gente. No olhar, no encontro, numa conversa, num toque sem querer. Algo que desperta em você e que é muito difícil de tentar decifrar.
Muitas vezes aquilo que nasce em mim sobre o outro não nasce no outro, na mesma potência que brota no meu coração. Mas isso não quer dizer que esse sentimento não tenha o seu valor e que ele não me ensine alguma coisa. Talvez naquele momento não deu esse match, não deu esse encontro. Mas é importante que eu perceba, reconheça e entenda que eu vou me interessar e eu vou focar em quem se interesse e me queira. Quando a gente insiste muito em quem não nos quer, quando a gente força a barra naquilo que não vai, não pode, está indisponível, nesse momento não dá, diz muito mais sobre a nossa dificuldade de perceber um alvo proporcional aos nossos recursos do que algo que aconteça do lado de lá. Aquilo que não quer, não pode, não vai, não flui, não é para você. Relacionamento tem essa fluidez gostosa. Um relacionamento saudável e construtivo, ele acontece naturalmente. Você quer, o outro quer, você tem vontade, o outro tem também. Você quer dar um beijo, o outro quer te dar 2. Você quer ficar, o outro quer morar com você. Reciprocidade é assim. É uma cumplicidade que cresce, que soma, que multiplica. E é esse tipo de relacionamento que merece o seu empenho. A forçação de barra aonde não te cabe e não te serve só vai te machucar. É como você querer provar e levar para casa um sapato que é muito lindo e que você olhou na vitrine e ficou com muita vontade de ter para si, mas não tem teu número. Então, como que eu olho para esse sapato? Um sapato lindo, mas que não servia para mim. Isso não quer dizer que não existam outros sapatos lindos e que mais do que lindos vão ser melhores ainda, porque vão servir para mim. Então, que a gente possa sempre buscar interações que nos sirvam, interações que se encaixem com o investimento que nós temos, porque olha que maravilha, a gente dá e recebe também, a gente ama e é amado também em troca. Coisa boa, né? Muito melhor do que forçar a barra. Ai, gente, parece tão lógico, né? Mas a gente se mete em cada roubada. Às vezes a gente não tá vendo nada disso. Todo mundo, né? Todo mundo já deu uma forçadinha de barra na vida. Pois é, vamos ver se abrimos nossos olhos, seguimos um caminho de reciprocidade que, como a Pamela falou, é muito melhor, né? A gente ama e alguém ama a gente de volta. E não precisa ser essa corrida maluca. A gente manda uma mensagenzinha, responde rapidinho, que delícia! Veja que loucura, né? Não precisa ficar dando intervalo de uma semana para ir, quem sabe, delícia. Mandar um emoji de interrogação para ver o que vai acontecer. Hein, Paulinha? Você manda lá uma mensagem, você não precisa ficar buscando para ver se a pessoa morreu, se aconteceu alguma coisa, um acidente. Não, você manda, a pessoa responde, você fala, caramba, vou ficar aqui esse fim de semana. A pessoa fala, legal, caramba, vou passar aí, vamos fazer alguma coisa. Isso é reciprocidade, é disso que eu tô falando e é o que a gente merece. Porque o resto, ficar forçando a barra, querer arrancar aquilo que não quer ser, que não quer vir, Deus me livre, ninguém merece isso. Olha, espalhem essa palavra de Pamela Magalhães aqui. Parece simples, sim, parece muito simples. Mas, como observamos em nossas próprias vidas, às vezes não é tão simples de colocar em prática. Esse podcast está aqui para te ajudar, para ajudar as pessoas que você conhece também, porque o legal do conhecimento é compartilhar. Então, manda para amiga, manda no grupo das amigas para ficar uma coisa mais informal, assim, né? Para não dar muito na cara, manda no grupo da família, a tia eventualmente vai ouvir aquela coisa e você vai acabar espalhando a sementinha aqui do nosso coração peludo. Eu adoro imaginar que nosso podcast é uma sementinha que cai ali em algum lugar e se transforma, brota, cresce, né? Dentro de alguém, é muito legal. Bom, nossa 4ª temporada, se você ficou até aqui, quer dizer que você gostou muito desse podcast, né? Então, por favor, inscreva-se na nossa playlist para não perder as atualizações, sempre às quintas-feiras. Agora, se você quer participar, como um monte de gente participou hoje, gente nova que participou pela primeira vez, teve Marina Salgado, Dete Paiva, Gilberto Pedeschi, que está sempre, o Wellington Pérez, Paula Evangelista, nossa parça de todos os dias, teve também Yasmin Vargas, olha, Glauci Boller, Tamires Azevedo Cabral,
que acho que tá pela primeira vez, Vanessa Batista, é muita gente mesmo, e você, claro, tá mais do que convidado e vai ser muito bem-vinda na nossa live de gravação, toda terça-feira, às 5 da tarde, em youtube.com/As Dicas de Vida. Gostaria de agradecer mais uma vez os insights e pensamentos maravilhosos de Pamela Magalhães, a nossa psi Pamela. Obrigada, Pamela. Obrigada, Paulinha. Obrigada para você que nos escutou até aqui. Te espero no meu Instagram, @psipamela, segunda-feira, às 19h30, live terapia. Nunca se esqueça, a gente tem uma insistência em achar que o que se diz respeito aos recursos emocionais tenha que ser fácil. Na verdade, antes da gente curtir facilmente, porque amar tem que ser fácil, a gente tem que aprender a se permitir. E esse exercício de aprender a se permitir, ele não tem que ser fácil, ele tem que ser essencial. E uma vez aprendido, tudo flui da maneira que tem que ser. Obrigada, obrigada, Paulinha. Obrigada. Essa mulher maravilhosa que vem acompanhada com 1 milhão de seguidores que estão lá diariamente trocando, conversando, participando das lives. Tem grupo no Telegram, um monte de coisa. Você que é psicólogo, tem um monte de psicólogo acompanhando aqui o nosso podcast, que para mim ficou até... Nossa, fico até nervosa, né? Que eu não sou da área, eu tô só fazendo... E um monte de psicólogos marcando a gente também no Instagram. A Pamela direto faz mentoria, cursos. Então, o Instagram dela realmente é a melhor forma para vocês entrarem em contato com esse conteúdo. E eu também tô lá no Insta, @PaulinhaCarvalhoJP. Um tema, uma coisa que você queira ouvir, uma história que você queira contar, pode inspirar aqui a nossa conversa no Coração Peludo. Então... não ache que eu não vou ler, que não vai dar. A gente tem uma fila aqui e a gente costuma atender a todos os pedidos, claro que mantendo o anonimato para não expor vocês. Então podem mandar aí sugestão de temas que em breve você poderá ter esclarecimentos com Psi Pamela aqui no Coração Peludo. Obrigada, gente, e até a semana que vem. Tchau, Pam. Tchau.